clínicos aqui no Brasil da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca. Essa informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Segundo o jornal, o voluntário é um médico que estava na linha de frente do combate à doença. O voluntário morreu devido a complicações da Covid na quinta-feira da semana passada. Em nota divulgada hoje, a Anvisa disse que o Comitê Internacional de Avaliação de Segurança da Vacina compartilhou os dados da investigação sobre o caso com a agência brasileira. Disse ainda que, por conta dos compromissos de confidencialidade ética que estão previstos no protocolo, as agências reguladoras envolvidas recebem dados parciais da investigação e que as informações sobre voluntários de pesquisas clínicas devem ser mantidas em sigilo. Segundo a Anvisa, o comitê sugeriu pelo prosseguimento do estudo e, por isso, esse processo permanece em avaliação. O Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, que é responsável pelos testes da vacina no Rio de Janeiro, disse que até o momento a análise rigorosa dos dados colhidos não trouxe qualquer dúvida com relação à segurança do estudo. Lembrou ainda que se trata de um estudo randomizado e cego, no qual metade dos voluntários recebe o imunizante e outra metade recebe o placebo, que é uma substância química sem nenhum efeito. Ou seja, não se sabe se o voluntário que morreu tomou a vacina ou tomou o placebo. O Brasil tem aproximadamente 8.000 voluntários no protocolo de testes da vacina de Oxford. A gente vai ouvir agora uma fala de um médico. A gente vai ver a imagem aqui do médico, na verdade, que esse médico que a gente deu para vocês da informação do jornal o Globo, esse médico que morreu, que estava na linha de frente do combate à Covid, ele é um voluntário que estava tomando a vacina de Oxford e da AstraZeneca, e a gente não sabe se ele tomou a vacina ou o placebo ainda. E depois de anunciar a compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, que é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, o Ministério da Saúde disse hoje que houve uma interpretação equivocada sobre o anúncio do ministro Eduardo Pazuello. O recuo ocorreu depois que o presidente Jair Bolsonaro disse que não compraria vacina de origem chinesa. O primeiro anúncio sobre a compra de doses da vacina Coronavac foi feito no fim de setembro pelo governo de São Paulo. 6 milhões seriam entregues prontas, enquanto outras 40 milhões seriam formuladas e envasadas em São Paulo. O contrato de 90 milhões de dólares, cerca de 500 milhões de reais, era um termo de compromisso com a Sinovac, formalizando a transferência de tecnologia para a produção da vacina no Brasil pelo Instituto Butantan. Mas até ontem, a vacina Coronavac não estava nos planos do governo federal. Há 2 semanas, em coletiva de imprensa, o governo do presidente Jair Bolsonaro anunciou acordo com a empresa AstraZeneca, que trabalha em parceria com a Universidade de Oxford e o Instituto Fiocruz, e a participação do Brasil no COVAX, consórcio global de vacinas contra a Covid-19, liderado pela OMS. Essas 2 frentes desenvolvem vacinas que estão na última fase de testes, mesma situação da Coronavac. Todas as vacinas em teste terão de passar pela aprovação da Anvisa para começar a produção. Ontem, na reunião com 24 governadores, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou que o ministério compraria a Coronavac do Instituto Butantan e não da China. O Butantan produzirá as vacinas nacionalmente com insumos importados da China depois da aprovação da Anvisa. O próprio site do Ministério da Saúde trazia a informação. 46 milhões de doses com investimento de 2 bilhões e 600 milhões de reais. O Ministério afirmou ainda que, somando as doses da vacina Coronavac com as outras 2 contra a Covid que o governo já tinha incluído no calendário, AstraZeneca e Covax, seriam 186 milhões de doses. Na publicação, o governo afirma que, para tanto, será editada uma nova medida provisória para disponibilizar crédito orçamentário de 2,6 bilhão. O ministro da Saúde chegou a enviar um ofício ao diretor-geral do Instituto Butantan, Dimas Covas, informando a intenção deste Ministério da Saúde em adquirir 46 milhões de doses da referida vacina em desenvolvimento pelo Instituto Butantan, ao preço estimado de $10,30. Diz que somente será possível prosseguir com o processo de aquisição após o regular registro da vacina na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e pediu urgente encaminhamento de todos os documentos comprobatórios dos ensaios clínicos já realizados e daqueles que estão em andamento, referentes à vacina Butantan Sinovac.
Hoje cedo, o site Poder 360 divulgou que o presidente Jair Bolsonaro havia decidido cancelar o acordo para a compra da Coronavac. A reportagem se referia a uma mensagem de Bolsonaro respondendo a um apoiador nas redes sociais. No texto, o presidente afirma: tudo será esclarecido ainda hoje. Não compraremos a vacina da China. No fim da manhã, o Ministério da Saúde tirou a nota do ar. Em uma nova publicação nas redes sociais, Bolsonaro escreveu que qualquer vacina, antes de ser disponibilizada à população, deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. O povo brasileiro não será cobaia de ninguém. Que não se justifica um bilionário aporte financeiro no medicamento que sequer ultrapassou sua fase de testagem. E que, diante do exposto, minha decisão é a de não adquirir a referida vacina. A fala de Bolsonaro levou o Ministério da Saúde a convocar um pronunciamento. O secretário executivo do Ministério, Elcio Franco, negou a intenção de comprar as doses da vacina. Esclareceu que o governo assinou apenas um protocolo de intenção com o Instituto Butantan e não um contrato com a empresa chinesa. Segundo o secretário da pasta, o governo não pretende adquirir vacinas produzidas na China e que só vai adquirir vacinas que tenham eficácia comprovada. Não há intenção de compra de vacinas chinesas. A premissa para aquisição de qualquer vacina prima pela segurança, eficácia, ambos conforme a aprovação da Anvisa, produção em escala e preço justo. Qualquer vacina, quando estiver disponível, certificada pela Anvisa e adquirida pelo Ministério da Saúde, poderá ser oferecida aos brasileiros por meio do Programa Nacional de Imunizações. E no que depender desta pasta, não será obrigatória. Só que outras vacinas, como a AstraZeneca de Oxford e as do consórcio COVAX Facility, receberam investimento do governo federal. Um aporte de 4 bilhões e 400 milhões de reais. E todas elas estão na mesma fase de testagem da Coronavac, a chamada fase 3, com voluntários. Em uma agenda em Sorocaba, no interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que não tem interesse na vacina chinesa. Não existe qualquer dispêndio de recurso, ainda mais um vultoso como esse, né? Que seria para vacinarmos 100 milhões de pessoas a preço de aproximadamente 10 dólares por vacina, seria, eu fiz as contas com uma importância bastante absurda, ainda mais porque, repito, não temos a comprovação científica. Mas o que aconteceu ontem? O ministro disse que teria compra e o senhor disse que não terá. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa vacina, né, para a China. E é o seguinte, a decisão do governo de recuar na compra da Coronavac repercutiu entre governadores que criticaram a politização da vacina. O governador de São Paulo, João Dória, que está hoje em Brasília, defendeu o acordo com a empresa Sinovac para compra e transferência de tecnologia para a produção da vacina no Brasil. Ele criticou o presidente Jair Bolsonaro e disse que não se deve avaliar a origem da vacina, e sim a sua eficácia. Esta vacina acabou sendo a mais avançada e classificada como a mais promissora das vacinas neste momento, na última fase de testagem aqui no Brasil. Nós não devemos avaliar vacinas pela sua origem, e sim pela sua eficácia. A ciência orienta assim. A ciência não olha a origem de vacina ou de medicamento, olha a eficácia da vacina e do medicamento. Essa é a postura correta da ciência. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, disse em uma rede social que salvar vidas e libertar os brasileiros do coronavírus são objetivos que devem unir todos nós. Adquirir as vacinas que primeiro estiverem à disposição deve ser a meta primordial. Nesse contexto, não há espaço para discussão sobre assuntos eleitorais ou ideológicos. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, lembrou da reunião com o ministro da Saúde. Ontem houve uma reunião do ministro da Saúde, sua equipe e os governadores, em que o contrário foi anunciado. Afinal, o que está valendo? O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, disse em uma rede social que a influência de qualquer ideologia em temas fundamentais, como a saúde, só prejudica a população. Defendemos que todas as vacinas consideradas seguras, avalizadas pelas autoridades, sejam disponibilizadas ao povo brasileiro. É preciso dar este passo na superação da Covid-19.
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também criticou. A decisão sobre a inclusão de uma vacina no Programa Nacional de Imunização deve ser eminentemente técnica e não política. Ah, se fuder, filho da puta. Instituições renomadas trabalhando sobre esse assunto, como a Fiocruz, o Instituto Butantan, e o que deve ser observado é a condição de segurança, a viabilidade técnica e também a agilidade para disponibilizar essa vacina para imunizar a população, ou seja, sem análises políticas. O importante é que seja tecnicamente decidido e viabilizado para a população que ela precisa, que é a garantia de uma vacina segura o mais rápido possível. Eu chamo a Andréa Sadi para participar dessa conversa aqui. Sadi, conta pra gente o que você apurou aí desse vai, não vai, compra, não compra, nos bastidores dessa notícia que irritou o presidente, né? Irritou mais a forma, né, Maju, como o anúncio foi feito, porque na avaliação do governo, quem vira o protagonista da solução da discussão da vacina é o governo de São Paulo, que é liderado por João Dória, adversário político do governo. Desde o começo, o governo Bolsonaro, ele politizou a questão da vacina, como a gente vem acompanhando e como os próprios parlamentares e governadores admitem, não de forma reservada, de forma pública. O ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, ele foi na prática enquadrado, obrigado a recuar após essa irritação do presidente. Além disso, Maju, também o presidente reagiu à reação, na verdade, às críticas de apoiadores nas redes sociais a essa narrativa que a gente já viu com as informações que a gente mostrou na reportagem agora há pouco, da tal da vacina chinesa, que não existe, essa não é a discussão. Então o presidente deu essa resposta desde hoje cedo, ele estava alinhando o discurso dele com o ministro da Saúde, o general Pazuello, e também conversou com assessores a respeito disso desde ontem, como a gente viu na mensagem de texto que ele enviou. Tudo para dizer, Maju, que o ministro Pazuello ele foi obrigado a recuar e também ele teve que fazer um remendo nessa nota. A gente viu na declaração de assessores do Ministério da Saúde de que teria havido um erro de interpretação na reunião de ontem, mas não foi isso que ocorreu. Com os próprios governadores, eu conversei com alguns, todos estavam lá, o ministro foi muito claro, não teve nenhum tipo de má comunicação com o Palácio do Planalto, o governo sabia sim do que se tratava a reunião, essa videoconferência, não gostou apenas do anúncio que foi feito por parte de João Dória com o ministro Pazuello. Um dos ministros com quem eu conversei hoje mais cedo, do governo Bolsonaro, fez o seguinte resumo. Se toda essa articulação estivesse sendo feita com o governo, por exemplo, de Minas, que não é adversário político do presidente, a gente não estaria no meio dessa confusão, Maju. O cenário seria outro. Obrigada, Andréa Sadi, pelas informações e até amanhã. O Jornal Hoje termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional.